temos a correção do nosso simulado. Vou corrigir então todas as questões, as 10 questões. Provavelmente a ordem que eu farei a correção aqui não é a mesma ordem que você fez, porque as questões são embaralhadas pelo computador, tá? Então, cada pessoa recebe elas numa ordem diferente. Então, é só você dar uma procuradinha aí no simulado que você fez e você encontra certinho qual a ordem de cada questão, tá? Eu sei que você já recebeu o gabarito depois que você terminou a atividade, depois que terminou o período da atividade, mas aqui então eu vou explicar direitinho como fazer cada uma, caso você tenha tido dúvida ou encontrado alguma dificuldade. Então vamos ler a primeira. Brian comprou uma camiseta que custava R$ 180 com 25% de desconto. Quanto ele pagou pela camiseta? 25%. Como que a gente trabalha com porcentagem? Lembra lá? Sempre que pensar em porcentagem, pensa em uma fração cujo denominador é 100, tá? Você tem um inteiro que foi dividido em 100 partes. Isso é porcentagem. 25%, tá? É o mesmo que... Lembra como é que eu transformo isso aqui em decimal? Se aqui eu tenho 2 zeros, aqui a minha vírgula voltará 2 casas, tá? Ó, isso aqui tudo é a mesma coisa, tá, pessoal? Lembra sempre disso, tá? Bem importante, sempre que você for resolver qualquer atividade aí com frações, importantíssimo lembrar disso aqui, tá bom? Porque agora tem o seguinte, 180, nós vamos resolver de duas formas aqui rapidinho, tá? Você pode fazer o 180 vezes o 0,25, tá? E daí você vai ter que, o valor que tu encontrar aqui foi o valor do desconto, vai subtrair de 180, tá? Ou a gente já pode multiplicar o 180 por... Se eu ganhei um desconto de 25%, quanto foi que eu paguei do valor? Paguei 75%. Já posso multiplicar por 75 e terei o valor realmente pago, tá? Aqui eu vou descobrir o valor que eu tenho que diminuir de 180. E aqui eu já vou descobrir o valor que a pessoa, no caso o Brian, pagou. Vamos multiplicar então? 180 vezes 0,25. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1 é 5 e 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E mais 1, 3. 9 mais 6, 15. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Então, R$45, tá? É o valor do desconto. Então, agora a gente podia vir aqui e fazer o 180 menos o 45 para descobrir quanto que ele vai pagar, tá? Ó, vou fazer aqui do ladinho. 180 menos 45, 10 menos 5 dá 5, 7 menos 4 dá 3, e o 1 baixo que a gente não trabalhou. Ah, ele vai pagar 135, ó, a gente tem isso ali na letra B. Mas e se eu multiplicar direto 180 vezes o 0,75? O que acontece? Vamos fazer aqui embaixo, que ainda tem espaço. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. 0, 0, 9 mais 6, 15, vai 1. 135, 2 casas após a vírgula, certo? O mesmo 135 que nós descobrimos aqui. A diferença é que, nesse formato aqui, ó, nós fizemos apenas uma conta, tá? Se eu for multiplicar pelo 0,25, depois eu vou ter também que subtrair. Farei duas contas. Você pode escolher o formato que melhor se adapta com você, tá? Mas o jeito mais rápido seria já conseguir pensar quanto que você vai pagar, que é o 75%, já que 25% foi dado de desconto. Alternativa correta, letrinha B. A segunda questão, então, diz o seguinte... Segunda para mim, né? Lembrando, para você ela pode estar em qualquer ordem, tem que dar uma procuradinha, tá? Assinale a alternativa que indica o máximo divisor comum entre 15 e 54, certo? Presta atenção, tá? Para não confundir aí máximo divisor comum com mínimo múltiplo comum, certo? Porque se você prestar atenção nisso, o restante tá simples, né? Ó, percebe que eu te pedi o MDC e o MMC entre os mesmos números, tá? Entre 15 e 54, justamente para você diferenciar bem como fazê-los, né? Na verdade, o modo de fazer é até o mesmo, é fatorando em números primos, mas o modo como você interpreta
a tua fatoração é que diferencia o teu resultado de MDC e de MMC. Então, vamos lá. Essa aqui era da minha 1, tá? Não sei qual vai ser o número aí para você. Para mim era número 1. Número 2, então, tá pedindo o MDC entre o 15 e o 54, ok? Então, olha só. Se você lembra aí das aulas que nós fizemos, já contei para você que eu gosto de fatorar separado quando estou buscando o máximo divisor comum, certo? Então, vou fatorar separado o 15 e o 54. O 15, qual é o primeiro primo que eu consigo dividir? Por 3, que dá 5, por 5, que dá 1, certo? O 54 consigo dividir por 2, que dará 27, por 3, que dará 9, por 3, que dá 3, e divide novamente por 3, que dá 1. Então, o 15 pode ser escrito como 3 vezes 5, certo? Elevado a 1, elevado a 1. Não colocamos porque usualmente a gente não coloca o expoente 1. E o 54 pode ser escrito como 2 vezes o 3 na terceira, certo? Para nós vermos quanto é máximo divisor comum, lembra qual era a regra? Precisamos ver a base que se repete, elevada ao menor expoente possível. O menor expoente aqui é o 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3, certo? Então, aqui na minha número 2, alternativa correta, letra A. Muito bem? Agora, ele está te pedindo, aqui na número 3, na ordem que as minhas questões estão, assinale a alternativa que indica o mínimo múltiplo comum entre 15 e 54. Posso utilizar esse que nós já fizemos? Posso. Você teria que ver que esse 3 que foi utilizado aqui também seria utilizado aqui, certo? Porque ele é comum em ambos. O 2 não é comum, o 5 não é comum. O 3 é. Então, você iria multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 3, 54. E não esquecer de multiplicar pelo 5. Também daria o 270, ok? Participarão de um congresso 256 funcionários da empresa A, 416 funcionários da empresa B e 656 funcionários da empresa C. Esses funcionários serão divididos em grupos, de modo que em cada grupo haja o mesmo número de participantes, haja o maior número possível de participantes e sejam todos da mesma empresa. Então, não pode misturar funcionários de empresas diferentes, ok? Divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos será... Muito bem, a empresa A tinha 256 funcionários. A empresa B tinha 416 funcionários e a empresa C, 656 funcionários, certo? Quando nós fatoramos, lembrando que sempre fatoramos pelo menor primo possível, 256 dividido por 2 dá 128, dividido por 2 dá 64, ainda dá para dividir por 2 que dará 32, ainda divide por 2 que dá 16, ainda divide por 2 que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, podemos dizer que o 256 pode ser escrito igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 elevado a 8, certo? O 416 divide por 2, que dá 208, divide por 2, que dá 104, divide por 2, que dá 52, divide por 2, que dará 26, dividido por 2, que dá 13. 13 é número primo, só divide por ele mesmo. Então, podemos dizer que o 416 pode ser escrito como 2 elevado a 5 vezes 13. E o 656, também começamos dividindo ele por 2, que dará 328, que dividido por 2 dá 164, que dividido por 2 dá 82, que quando dividimos por 2 dá 41. 41 é número primo, portanto, só divide por ele mesmo. Então, o 656 pode ser escrito como 2 elevado a 4 vezes 41. Muito bem, para encontrarmos o MDC, lembra? Nós olhamos as bases que nós temos em comum. Qual o fator que nós temos aqui em comum? A base 2, elevado ao menor expoente, expoente 4.
Então, 2 elevado a 4 é o nosso MDC. Quanto que é 2 elevado a 4? Ah, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Bom, se nós já temos o MDC, agora nós precisamos fazer mais uma coisinha. A empresa A tem 256 funcionários. Nós vamos dividir por 16, que é o máximo divisor comum entre o número de funcionários das 3 empresas, tá? A empresa B, que tem 416 funcionários, nós também vamos dividir por 16. E a empresa C, com 656 funcionários, nós também vamos dividir por 16. Por que que nós estamos dividindo todos por 16? Lembra? Porque 16 é o máximo divisor comum entre 256, 416 e 656. Então, se nós temos que formar grupos com funcionários apenas daquela empresa, todos com o mesmo número de funcionários, nós precisamos encontrar o máximo divisor comum. 256 dividido por 16 é o próprio 16. 416 dividido por 16 dá 26. E 656 dividido por 16 dá 41. A questão nos pergunta qual é o total de grupos que nós podemos formar. Então, agora nós somamos os grupos que a gente consegue fazer da empresa A, da empresa B, da empresa C. 6 mais 6, 12, mais 1, 13. Colocamos aqui a dezena. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 4, 8. 83 grupos. Está aí na sua alternativa D. Ok? Muito bem. A questão 5 diz o seguinte, lembrando, a minha 5, tá? A sua você vai ter que procurar aí, porque elas não estão na mesma ordem. No alto da torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos e a segunda pisca a cada 6 segundos. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Queridos, aqui assim, tá bem fácil, porque você tem aqui uma luz piscando a cada 4 segundos e a outra a cada 6 segundos. Faz mínimo múltiplo comum e você já encontra a resposta. Entre 4 e 6, vamos lá. Dividindo por 2, vai dar 2, vai dar 3. Dividindo por 2, vai dar 1, permanece o 3, que agora divide por 3, deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, olha aí que facilzinho. Tá aqui sua resposta, ó. Letrinha A, tá? A cada 12 segundos, então, as luzes piscam juntas. Depois, uma pisca a cada 4 segundos e a outra a cada 6 segundos, até que elas voltam a piscar juntas depois de 12 segundos e esse ciclo vai se repetindo. No esqueleto mostrado na imagem, as 2 tíbias, os ossos da canela, tá? Podem ser a representação aproximada de quê? E daí eu deixei uma dica aqui para você, tá? Nossos ossos não podem ser prolongados infinitamente. Por que eu te dei essa dica? Porque você vai ter que cuidar aqui, ó. A primeira coisa, você vai ter que saber se são retas ou se são segmentos de retas, tá? Porque, ó, lembra comigo, tá? Que você tem um segmento de reta, tá? Que é só esse pedacinho da reta. Às vezes ele vem aqui assim com um pontinho, às vezes não, tá? E a reta, daí ela normalmente está indicada com 2 setinhas. O que essa seta quer dizer? Que ela se prolonga infinitamente, tá? Quando se prolonga infinitamente, nós chamamos de reta. Quando ela não é prolongada infinitamente, quando ela é só um pedaço, a gente chama de segmento de reta ou semirreta, tá? Então, olha só, os nossos ossos, olha a dica que eu te dei, não podem ser prolongados infinitamente. Logo, eles não são retas, eles poderiam ser comparados ou poderia ser a representação de segmento de retas, apenas um pedacinho, tá? E olha só, eles estão paralelos um ao outro, ele não está se cruzando, tá? Mesmo que você pudesse prolongá-lo infinitamente, eles permaneceriam em paralelo, eles não iriam se unir lá na frente. Então, letra C, 2 segmentos de retas paralelas, certo? Não são concorrentes, tá? Porque elas não estão se cruzando e não são apenas retas, porque nossos ossos não podem ser prolongados infinitamente. Era só lembrar desse detalhezinho então, tá? Importantíssimo que eu coloquei ali na dica para vocês. A figura mostra parte de uma tira retangular de papel dividida em quadradinhos numerados a partir de 1. Quando essa tira é dobrada ao meio, o quadradinho com o número 19 fica em cima do que tem o número 6. Então, você tem que pensar em uma tira, certa? Toda assim cheia de quadradinhos. Nós temos que descobrir quantos são os quadradinhos. A dica que ele nos dá é o seguinte, que se você dobrar ela bem ao meio, tá? Você pega ela, dobra bem no meio. Quando você
traz de volta ela e deixa bem dobradinha ela bem no meio aqui, o número 19 vai ficar aqui em cima do 6. Como é que a gente sabe que aqui tá o 6? Porque vem numa sequência, né? Então, aqui é o 6. Quando você dobra, o 19, ele vai ficar aqui, ó. Vou botar embaixo, tá? Mas ele fica bem em cima. Só que se eu escrever em cima, vai ficar ruim, né? Bem em cima do 6. Então, qual que fica em cima do 5? O 20. Em cima do 4, o 21. Em cima do 3, o 22. Em cima do 2, o 23. E em cima do 1 ficará o 24. Ou seja, quantos são os quadradinhos? 24 quadradinhos, ok? Se você quiser, constrói a tira, tá? Faz uma tira aí com os 24 quadradinhos, dobra ela bem no meio. E daí você vai ver que o 19 vai ficar em cima do 6, o 20 em cima do 5, o 21 em cima do 4, o 22 em cima do 3, o 23 em cima do 2 e o 24 em cima do 1. E terminou a sua tira, tá? Como ela foi dobrada bem no meio, a ponta dela final tem que estar aqui junto com a ponta inicial, ok? Muito bem. Considere o texto para responder a questão. René Descartes, matemático, filósofo e físico francês, autor da célebre frase "penso, logo existo", desenvolveu um sistema de coordenadas cartesianas que tem inúmeras aplicações. Você pode ver aqui que ele viveu de 1596 até 1650, tá? Então, ele é um aí dos matemáticos, né? Da base aí da nossa matemática, tá? E ele desenvolveu, então, um sistema de coordenadas cartesianas que é utilizado em muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, para localizações principalmente. E aqui nós temos então que seguir essas coordenadas, esses comandos, tá? Para descobrir que imagem nós vamos conseguir formar aqui. É importante você lembrar que quando você recebe coordenadas, quando recebe pontos, assim, num plano cartesiano, o primeiro valor, ele sempre se refere a x, tá? Ó, nossa coordenada x, e aqui o y, que vai ser o segundo valor, tá bom? O que você precisava lembrar aqui para fazer essa atividade corretamente era isso, porque agora é só seguir o que está dizendo ali, ó. Então, nós queremos o 6 no x, que está aqui, e o 10 no y, que está aqui em cima. Então, ó, você segue pelo 6 até chegar no 10. Pronto, é a partir daqui que nós vamos começar. Vá até o ponto 6, 4. Então, ele continua sendo 6 do x e agora 4 do y. Então, ó, vamos traçar até o 4, ok? Agora, ó, do ponto 6, 4 vai até o 10, 4. 10 do x, 4 do y. Até aqui. Do ponto 10, 4 vai até o 9, 2. Opa, é o 9 do y. Cadê o 9? Ele tá aqui no meio, tá? Ele só não ganhou o númerozinho, tá? Os ímpares aqui eles não ganharam. Mas você deduz, né? Que aqui tá o lugarzinho deles, ok? O mesmo acontece aqui no y. Então, até o 9, 2. 9 do x, 2 do y. Então, ó, o 9 tá aqui, o 2 tá ali, ele vem até aqui no 9, 2, ok? Do 9, 2 vai para o 3, 2. Então, ele quer que tu venha aqui até o 3 do x e 2 do y, tá? Então, você vem até aqui. Agora, do ponto 3, 2 vai para o 2, 4. 2 do x, 4 do y. Então, nós vamos subir aqui. Beleza? Agora, do ponto 2, 4 vai até o 3, 4. Então, ó, vai voltar só umzinho aqui, ó, no x. Beleza? E agora, ele vai finalizar lá no 6, 10, que foi o mesmo que nós começamos, tá bom? Então, liga ele lá. A nossa imagem, ela é parecida com o quê? Parecida com a imagem de um barquinho, né, pessoal? Bem bonitinho aí que nós fizemos seguindo as coordenadas aí dessa atividade. Ok, agora nós temos aqui, então, a questão 9. O ponteiro das horas de um relógio divide 360 graus. No livro de vocês tinha, inclusive, atividades, né, com o círculo, todo divididinho, assim, em vários pontinhos, e até quando a gente fez a correção da atividade no vídeo, comentei com vocês que podíamos pensar no relógio ali naquele momento, né? Porque que está dizendo para a gente pensar que o relógio, ele divide 360 graus, que é o ângulo de uma volta, em 12 partes iguais, certo? Então, ó, se o relógio está marcando exatamente 2 da tarde, ó, vamos pensar aqui assim, ó, quando a gente tem um relógio marcando 2 da tarde, gente, meu círculo ficou feio, né? Mas dá para a gente entender. O 12 está aqui, o 2 vai estar aqui, certo? Então, você tem aí os ponteiros com este ângulo, ok? Lembra, né? A gente tem um aqui no meio. Ou seja, o teu 360 foi dividido em 12 partes, que são as 12 horas do dia. 360 dividido por 12 dá 30, certo? E se aqui você tem, então, entre cada ponteiro 30 graus, você tem 30 do 12 até o 1 e do 1 até o 2 tem mais 30. Logo, qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos? 60 graus.
Ok, pessoal? Bem parecidinho com a atividade lá do livro de vocês, tá? Nossa última questão, então, está pedindo a amplitude do ângulo representado pela letra A. A letra A tá aqui. Logo, então, é este ângulo aqui, tá? Que ele está te pedindo. Quanto que vale, tá? Qual o valor deste ângulo? Lembra que um círculo completo tem 360 graus. Meio círculo, assim como o nosso transferidor, tem apenas 180 graus. Vou tentar completar essa bolinha aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Não sei se ficou muito certinho. Quase. Mas só para dizer que todo esse semicírculo, então, tá 180 graus. Esse pedaço aqui, ó, ele já tá mostrando para você que vale 90 graus, né? Um ângulo reto. Você tem aí valendo 90 graus. Significa que esse outro pedaço aqui, ó, também vale 90 graus, tá? Outro ângulo reto. No entanto, aqui ele está dividido em um pedaço, deixa eu pintar de outra corzinha, tá? Ele está dividido nesse pedaço, que você já tem o valor aí te dizendo que vale 60 graus. Ou seja, um lugar onde valeria 90, aqui ele está formado por um ângulo de 60 e um que a gente não sabe o valor. Logo, você pode fazer o quê? 90 menos 60, e você encontra aí 30 graus como sendo o valor do nosso ângulo A, ok? 30 graus. Poderia ter somado, poderia ter feito aqui, tudo isso aqui vale 180, então eu quero 180 menos o 90, menos o 60, e o que sobra seria o 30 também, tá bom, pessoal? Queridos, este foi o nosso simulado, tá? Ele é aí para ver o que você está aprendendo. Lembrando que para você aprender, você precisa assistir todas as nossas aulas do E-Class, fazer todas as atividades que tem lá, as atividades do seu livro, precisa fazer as correções, tá? E, querido, não é copiar quando a professora coloca a correção, é fazer antes, depois olhar a correção, tirar as suas dúvidas. O vídeo, ele tem um lado negativo, em que você não pode fazer pergunta no momento que eu estou explicando, mas ele tem um lado positivo, que você pode assisti-lo quantas vezes for preciso. Pode voltar ali um pedacinho que você não entendeu, pode dar um pause, pode olhar no seu caderno, pode tentar resolver. Tá? Então, aproveita o lado positivo, né? Porque até que nós possamos nos encontrar novamente nas nossas aulas presenciais lá na escola, as opções que nós temos aí são os vídeos, né, as aulas remotas. Então, aproveita o que há de positivo, tá? O vídeo você pode pausar, pode assistir várias vezes. Você tem aí meus contatos para você mandar mensagem, pedindo, perguntando, tirando suas dúvidas. Faça a sua parte, tá? Porque quem ganha por aprender é você. E aprender matemática para usar na sua vida. A gente está com um conteúdo ainda muito gostoso aqui no 7º ano. Um conteúdo bem fácil da gente ver como utilizar ele no dia a dia. Bastante coisa aí útil, que só vai te deixar aí cada vez com o teu desenvolvimento cognitivo mais forte, tá bom? Esse simulado, ele estava assim, ó, bem facilzinho. Peguei atividades do seu livro, atividades dos vídeos que postei aí para vocês, baseado em atividades anteriores que já tinha no teu CBB Provas. Certo? Então, ó, quem estava assistindo às aulas, fazendo as atividades, fazendo as correções, fazendo as atividades no CPB Provas, tenho certeza que achou esse simulado, assim, muito fácil, tá? Achou gostosinho de fazer. Tenho certeza que você teve aí um excelente aproveitamento nesse simulado. Tá bom? Desejo muito sucesso para você e até a nossa próxima aula.